Olá pessoal, bem-vindos ao canal do João, onde periodicamente eu trago para você o resumo dos principais livros que poderão ajudar você a pensar melhor. Hoje eu estou trazendo essa obra do historiador Thomas Hood Jr., Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. O objetivo desse historiador é mostrar que a Europa, tal como nós conhecemos, com a sua arte, a sua música, a sua arquitetura, a sua filosofia e a sua ciência, simplesmente não existiria, tal como nós conhecemos, se não fosse a contribuição determinante da Igreja Católica. O objetivo desse historiador norte-americano é mostrar para você aquilo que nós deveríamos ter aprendido nos bancos escolares. Vamos aos argumentos? O livro tem 213 páginas divididas em 11 capítulos e nós destacamos 6 que nós entendemos os principais. O primeiro, o autor fala da importância dos monges católicos. Quando Roma começou a ruir, ela sofreu muitas invasões bárbaras e essas invasões eram muito violentas. Às vezes, eles matavam homens, mulheres, crianças e até muitos monges católicos. Queimavam bibliotecas, destruíam casas, mas se apenas um monge católico ficasse vivo, ele conseguia rapidamente reconstruir o vilarejo, porque os monges católicos, eles sempre foram pessoas muito prendadas. Eles sabiam cozinhar, costurar, sabiam construir casas, pontes, fazer acostamentos, conseguiam aprender outros idiomas com muita facilidade, já que todas essas coisas eram fundamentais para ele cumprir a missão da pregação. E com isso também surgiu a importância do celibato desses sacerdotes católicos. Como monges católicos conseguiriam resistir, fugir e reconstruir locais que foram destruídos se eles fossem casados, tivessem que se preocupar com filhos, com esposa? Talvez nós aqui no Brasil não tenhamos ideia, mas em muitos países da África e da América Latina, a igreja ainda sofre uma perseguição física. Por isso, o celibato, a dedicação exclusiva dos sacerdotes, é peça fundamental da igreja. Foi graças à dedicação exclusiva desses monges católicos e do seu celibato que a igreja conseguiu ser o principal repositório da cultura judaico-cristã e greco-romana. O autor aproveita para defender a igreja de uma crítica que frequentemente é feita contra ela em relação ao celibato dos padres. É que algumas pessoas associam a postura celibatária dos sacerdotes a algumas acusações feitas de forma um tanto quanto frequente de abusos sexuais. Então o autor ele usa alguns argumentos que são demolidores. Primeiro, que ele diz que há muito sensacionalismo nisso. A mídia não dá igual atenção ao fato de que a parte esmagadora desses padres é absolvida, inclusive na esfera criminal. E o segundo ponto é que não existe uma associação entre celibato e abuso sexual. Tanto assim que a maior parte dos abusadores que você já deve ter conhecido e que você vê na televisão são pessoas casadas e às vezes até são pais de meninos e meninas. Então, quem critica a postura da igreja de exigir dos sacerdotes o celibato não tem conhecimento histórico e faz uma associação absolutamente ridícula entre celibato e abuso. Os 2000 anos de história do catolicismo, mesmo sendo a igreja tão atacada, mostra que a dedicação exclusiva dos sacerdotes foi um ponto fundamental para a manutenção da sua força. E a dedicação e a resistência da igreja teve também no celibato desses sacerdotes a sua principal coluna. Outro ponto que a igreja sofre muitos ataques tem relação com a Idade Média. Nós aprendemos na escola que a Idade Média foi um período obscurantista, um período onde a igreja foi tirana, anti-ciência e assim por diante. O autor mostra que tudo isso é balela, tudo isso é clichê. Basta dizer que as universidades foram uma criação da Igreja Católica e as universidades foram criadas em plena Idade Média. Os primeiros cursos
de graduação foram ligados à teologia, matemática, física, e uma das matérias que a graduação tinha era a retórica. A igreja exigia que os graduandos tivessem a capacidade de falar em público, e não só isso, que eles conseguissem sustentar as suas razões pela força das ideias, seguindo uma linha lógica de raciocínio. Isso não parece combinar com uma instituição que seja obscurantista e que tente fazer valer os seus argumentos através da força. Aí, quando você compara os cursos de graduação da Idade Média com os de hoje, você percebe uma diferença muito grande. Hoje, os alunos se formam em advocacia e não aprendem oratória nem retórica, e eles têm dificuldade de apresentar um TCC, que dirá fazer uma sustentação oral. O mesmo acontece com um curso de comunicação social. Jornalistas têm dificuldade de falar em público. O mesmo também acontece com os futuros professores. Alunos se formam em história, matemática, geografia e têm dificuldade de apresentar um TCC. Isso parece ser uma constante em todos os cursos superiores de hoje. Qual período da história parece ser mais obscurantista? Outro ponto trazido pelo autor refere-se à excelência na preparação sacerdotal dos padres. Você sabe que a formação deles é de alto nível. Embora eles se formem em teologia, eles aprendem filosofia, história, língua portuguesa nos seus cursos de graduação. E, embora eles não tenham um curso plenamente voltado para filosofia, história e idiomas, ainda assim a formação de um padre faz com que qualquer sacerdote desses faça frente a pessoas formadas em filosofia, história e idioma nessas faculdades que nós vemos hoje em dia, inclusive faculdades públicas. Essa característica não parece combinar com uma instituição obscurantista e anti-ciência. Outro ponto que o autor nos traz no seu livro é a história de Galileu Galilei. Ele entrou para a história como se fosse um verdadeiro herói contra o obscurantismo da igreja. Mas o autor diz que isso é um verdadeiro clichê. É uma história muito mal contada e cheia de detalhes deliberadamente ocultados. Primeiro, que o pioneiro do sistema heliocêntrico foi Nicolau Copérnico, que escreveu uma obra em 6 volumes que teve como tema a revolução das esferas celestes. Copérnico, então, ele foi o precursor do sistema heliocêntrico, que acreditava que o Sol e não a Terra era o centro do universo. Hoje nós sabemos que é a galáxia, mas se acreditava que era o centro do universo. E Copérnico também trouxe na sua obra a ideia de que a Terra e os planetas tinham um formato esférico. Há um detalhe muito interessante nessa história. Copérnico, ele era católico, assim como toda a sua família. Ele pertenceu à Ordem Terceira de São Domingos, e mesmo depois da sua obra, que inclusive ele dedicou ao Papa, ele continuou a ser um católico e um cientista de grande prestígio. Por que então Galileu ele foi perseguido? Ele entrou para a história como sendo um herói contra o obscurantismo da igreja, simplesmente porque na época não existia uma certeza, que não apenas matemática, acerca da teoria de Copérnico. Copérnico, ele também ensinou a sua teoria na universidade, e tal como a igreja havia recomendado, esse ensino ele deveria ser dado como uma hipótese e não como uma realidade. Galileu, ele afrontou a igreja, ele desobedeceu por diversas vezes, tendo sido advertido pelo Ministério da Educação da época, lembrando que as universidades foram uma criação da igreja, e a igreja tinha uma grande responsabilidade sobre aquilo que era ensinado. E ela não proibiu Galilei de ensinar essa teoria, desde que o fizesse apontando como sendo uma certeza matemática. Mas Galileu, vaidoso que era, desobedeceu às diversas recomendações da igreja. Segundo o autor Thomas Wood, a igreja agiu certo, porque Galileu ele também tinha teorias absolutamente ridículas, que hoje a ciência sabe que são verdadeiros absurdos. Ele dizia que o movimento das marés é o resultado do movimento da Terra, e os cientistas acham isso hoje risível. Então a igreja agiu certo ao exigir que Galileu tivesse a liberdade de ensinar a teoria heliocêntrica, que era de Copérnico, como sendo uma hipótese e não como sendo uma realidade. Mas, por ter desobedecido essa determinação da igreja, ele entrou para a história como sendo um herói por uma teoria
que não era dele. Outro ponto que o autor nos chama a atenção foi para o legado que a Igreja Católica deixou na arquitetura. Praticamente toda a Europa foi pensada, projetada e construída por monges católicos. E isso sem dizer dos países da Península Ibérica que ocuparam, por exemplo, a América Latina. Os espanhóis, os portugueses, os franceses trouxeram para cá padres que eram verdadeiros engenheiros e eles tinham uma habilidade muito grande de construir pontes, dutos, muros de contenção, prédios, e eles tinham uma preocupação não só com a segurança e a funcionalidade, mas também com a beleza dessas construções, que são consideradas majestosas até para os padrões de hoje. Os países da Europa que mais faturam com o turismo e os países também da América Latina são aqueles que recebem turistas que não só vêm usar esse legado da arquitetura, como também vêm admirá-los. Outro feito importante que o autor nos aponta, feito pela igreja, foi a mudança na destinação do Coliseu. Você sabe que o Coliseu ele era um estádio que servia de espetáculo para os cidadãos romanos. Só que eram espetáculos absolutamente brutais. Mulheres, crianças, escravos e assim também animais eram brutalmente mortos para agradar aqueles cidadãos que se compraziam com aquela selvageria. E tudo isso era feito em homenagem a deuses pagãos. A Igreja Católica ela mudou a destinação do Coliseu, que passou a ser um estádio que servia para assistir jogos e não mais aquele espetáculo brutal para agradar deuses pagãos. O autor também nos mostra muitos outros legados que a igreja deixou na economia, no direito internacional, na política de direitos humanos, que praticamente somente o Ocidente ele tem. Tudo isso foi um legado da Igreja Católica. Então, refutando todos os clichês que nós estamos acostumados a ouvir quando teme a Igreja Católica, o autor nos mostra que se não fosse essa instituição e a dedicação e até mesmo o sacrifício das suas próprias vidas dos monges católicos, nós não teríamos a verdadeira ciência tal como nós conhecemos hoje. Simplesmente porque não haveria universidades nem cursos superiores que foram uma criação da igreja. Não haveria as mais belas cidades da Europa, nem dos países da América Latina que foram construção também do catolicismo. Não haveria a economia, o direito internacional, a política de direitos humanos muito mais sofisticada nos países que sofreram a influência da Igreja Católica. Não haveria nem mesmo protestantismo, já que Lutero recebeu dessa instituição a Bíblia e a tradição judaico-cristã. Mas essa instituição já tinha 1500 anos quando os reformadores resolveram mexer na sua teologia. E aí, pessoal, esse foi o nosso resumo de hoje. O que você achou? Você concorda com o historiador Thomas Hood Jr.? Você acha que a Igreja Católica realmente foi a grande responsável pela construção da civilização ocidental? O que você achou? Concorda ou não? Fale aí nos comentários. E o que você achou do meu resumo? Espero que você tenha gostado. E aguardo você no nosso próximo vídeo. Fraterno abraço!